Olá, eu sou a professora Dinanci. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar da aula 25, tipos textuais narração. Hoje nós vamos aprender tudo sobre esse tipo textual. Certamente você já fez muitos textos narrativos na escola, certo? Então hoje vamos compreender a estrutura desse texto, suas características, para você saber reconhecer esse texto e produzir textos dessa natureza. Vamos lá, vamos ver o conceito então, a definição de texto narrativo. Então, a narração é uma tipologia textual. O que caracteriza a narração? A narração vai se caracterizar pelo relato de determinado acontecimento em que certos personagens desenvolvem ações em específicos espaço e tempo. Bem, então o que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto que vai se caracterizar pelo quê? Como é que você reconhece um texto narrativo? Ele se caracteriza pelo fato de um emissor relatar, contar, narrar um evento, um fato, um acontecimento que vai se desenrolar no tempo. Ele é uma ação sequencial. E isso faz toda a diferença. Ele vai se diferenciar, por exemplo, do texto descritivo, certo? O texto descritivo vai descrever uma pessoa, um animal, um objeto, um acontecimento, mas sem essa preocupação de uma relação de anterioridade e posterioridade, sem a relação sequencial. É como se estivesse parado simultaneamente. O fato está descrito ali, mas simultaneamente. Na narração, você vai sentir a presença da passagem do tempo, certo? Então, vamos ver os aspectos formais desse texto, né, desta narrativa. Quais são? Predominância de verbos de ação. Você vai observar que no texto narrativo tem-se a presença de verbos que indicam ação. Por quê? Porque os acontecimentos, as ações vão se desenrolar. E eles vão se desenrolar no tempo e em algum lugar. Daí nós temos advérbios temporais, causais e de lugar, que é para situar as ações que serão desenvolvidas pelos personagens. Então nós temos, nesse tipo de texto, a relação de anterioridade e de posterioridade, a transformação dos fatos conforme, né, o desenrolar da narrativa. Ou seja, você vê aí que está sendo contada uma história e que nessa história temos um início, um meio e um fim, temos uma relação de anterioridade e de posterioridade. Temos verbos que vão indicando ação, certo? E você tem de observar que é um texto ou fragmento de texto onde alguém está narrando, contando sequencialmente um acontecimento, um fato. Muito bem. Agora nós vamos ler, eu aqui e você aí, um texto narrativo. Observe que você vai notar essas características que eu falei aí. Título: Anarquilópolis, de Raul Seixas. Eu leio aqui. É uma música, mas nós vamos ler. Eu estava na cidade comprando milho para as galinhas. Eu, personagem, né? Está onde? Da cidade, já localizou o lugar. Quando um garoto chegou correndo para me avisar, veja que o tempo está, né? Ele estava fazendo uma coisa e aconteceu uma outra, um outro personagem chega aí, que é o garoto, para avisar que a diligência do correio tinha deixado uma carta para mim. Note, está contando, está relatando uma história, um fato. Muito bem. Seguindo, uma carta era da prefeitura de Anarquilópolis. Ele estava numa outra cidade que não era Anarquilópolis, me convidando para uma festa da sua emancipação. Ok, boy? Isso aí é que ele está contando a história, né? Muito bem. Seguindo, montei no meu Silver Jeg, o cavalo dele, né? E parti com o firme propósito. Parti. Montei, parti. Observe os verbos de ação que são características do texto narrativo.
Parti com o firme propósito de unir o útil ao agradável, pois a Narquilópolis era também o berço da minha amada e bela Josefina Lee, outro personagem que está entrando nessa história. Vamos aí. Quem era Josefina Lee? Filha única do meu amigo xerife James Aden, outro personagem. Enquanto Jeg seguia rinchando, seguir, verbo de ação, eu seguia pela estrada cantando. Muito bem, seguindo. Quando eu e meu Jeg chegamos em Anarquilópolis, veja, chegamos, né? Tá denotando aí, o fato está sendo narrado no tempo. Pensei que tinha me enganado até de cidade. Tinha uns caras mal encarados, armados até os dentes, outros personagens, não é? Para apimentar aí a história. Seguindo, percebi logo a situação. Os bandidos, aqueles caras mal encarados, haviam dominado o lugar. Qual era esse lugar? Anarquilópolis. E mantinham todos como reféns. James Aden não era mais o xerife e só se via a cara das pessoas com tristeza e medo. Está contando, está relatando esse acontecimento com o qual ele se deparou na cidade. Então, seguindo, Deus me livre, quase que eu dancei. Dedo no gatilho era da lei, sozinho e desarmado estava ali. Para o diabo, os que me chamaram aqui. Foi então... Eu não sou besta para tirar a onda de herói. Ai, como eu queria ter boa voz para cantar aqui para você. Mas você sabe, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui. Seguindo, entrar para a história é com vocês. Muito bem, você viu então o exemplo de um texto narrativo, pontuei alguns aspectos, mas agora nós vamos desenvolver um pouco mais sobre os elementos que compõem o texto narrativo. E aí nós pontuamos novamente para você ver na história. Vamos ver então, quais são esses elementos da narrativa. Primeiro, o narrador. Quem é o narrador? É a voz que narra. Narrar é contar, é relatar o texto. Esse narrador, gente, preste atenção, ele não pode ser confundido com o autor do texto, com quem escreveu o texto, certo? Quem é o narrador? É aquele eu que está contando a história, que está narrando a história. Seguindo, então, nós temos as personagens. Aqui, personagem é uma palavra que você pode dizer os personagens ou as personagens. Muito bem. Sem esses personagens, a história não acontece. Então, eles são importantíssimos, certo? São os elementos, os indivíduos que realmente participam da narrativa, eles são os elementos que agem na história, certo? A pergunta é quem? Quem são os personagens? Lá na história você viu, né? O narrador principal, que estava em primeira pessoa, eu, né, ele lá cantando a história, você viu o garoto, você viu a filha do xerife, você viu o próprio xerife, os bandidos que estavam na cidade, então eles são os personagens. Seguindo então, nós temos o espaço, que é o espaço, ou espaços, na nossa história nós tivemos você observou dois espaços. O primeiro, onde ele estava comprando milho para as galinhas, e quando ele recebeu a carta dos Correios, convidando para a festa de emancipação da cidade de Anarquilópolis, ou seja, dois espaços naquela história. Então, são nesses espaços que a história vai se desenvolver. Muito bem. Depois nós temos o tempo, que é quando os fatos narrados acontecem, né? O desenrolar, quando é que acontece? E o enredo, que é o enredo, é a trama, é o que acontece com os personagens, as ações dos personagens, a história em si, né? Os fatos, os acontecimentos estão se desenrolando ali. E a pergunta é, o que acontece? Agora nós vamos, que você entendeu bem esses elementos, vamos então aprender um pouco mais sobre o narrador. Existem 3 tipos de narrador. O primeiro tipo é o narrador personagem, é aquele que participa da história, ele está dentro da história, sendo personagem da história. Você viu lá na nossa historinha? Eu estava comprando milho para as galinhas, Então ele está narrando em primeira história, toda a história ali é narrada em primeira pessoa. Ele participa da história, né? Ele desenvolve essa relação íntima com os outros elementos da narrativa, né? E a sua forma de narrar, de contar, de relatar a história é íntima, é pessoal, é subjetiva, é emocional, porque ele dá as impressões, a percepção dele. O segundo narrador, nós temos então o segundo tipo de narrador, que é o narrador observador.
Você viu que o narrador personagem, ele conta a história em primeira pessoa, porque ele está vivenciando, ele é parte da história e ele está vivenciando a história. O narrador observador, ele conta a história, ele narra em terceira pessoa. Por quê? Porque ele não está participando das ações, dos acontecimentos. Ele está observando a história e ali, de forma mais ou menos neutra, ele apresenta, ele relata, ele conta os acontecimentos, os eventos, desenrolar das ações, né? E conta de uma maneira mais ou menos imparcial, porque ele está ali de fora observando, certo? Depois nós temos o terceiro tipo de narrador. Que narrador é esse? É o narrador onisciente. Onisciente, ele sabe de tudo. Como é que ele conta essa história? Ele conta essa história também em terceira pessoa. Mas, às vezes, ele também se faz presente contando a história em primeira pessoa. Certo? Ele também pode, ele faz parte ali em alguns momentos da história, ele pode fazer isso. A característica impressionante para você reconhecer do narrador onisciente é que ele sabe tudo da história e dos personagens, ele entra até na mente, ele conhece os sentimentos, as emoções e os pensamentos dos personagens. Ele fala com propriedade porque ele conhece de tudo. Isso ficou claro para vocês? Narra em terceira pessoa. Muito bem. Agora, então, nós vamos conhecer os momentos da narrativa. Já conhecemos, né, a sua estrutura, os elementos que formam a narrativa, né, que não podem faltar nela. Ou seja, o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, certo? Agora nós vamos ver os momentos da narrativa. Quais são eles? O primeiro momento, que é a situação inicial, a introdução, o começo da narrativa. E nesse momento, né, serão apresentados personagens. Você viu lá na nossa história, o garoto lá, né, os personagens da história e um aspectozinho do tempo e do lugar onde a situação acontece, onde começa a acontecer a situação, né? E nesse momento inicial, a característica é que é de equilíbrio. Está tudo bem nesse primeiro momento. Seguindo, nós temos um segundo momento que é o conflito. Aí começa o desequilíbrio, né? O problema propriamente dito, né? Que vão se desenrolar na história. E esse problema, esse desequilíbrio, ele é desencadeado, ele é provocado por uma razão, por um motivo. Por quê? Porque ele vai conduzir o enredo, a história em si, até o clímax. Vamos então compreender o clímax? O que é o clímax? O clímax é esse momento da história de maior tensão, de maior intensidade da história, que você está quase com o coração nas mãos, não é? Esse momento, ele vai tornar, né? Ele vai permitir, possibilitar que o desfecho, o final da história seja inevitável. É o clímax, o momento de maior intensidade da história. Vamos para o desfecho? Olha o desfecho. O desfecho é o quê? É a solução. A solução que é encontrada, né, para esse conflito que foi desenvolvido e que foi produzido pelas ações dos personagens no decorrer da história. Então, o desfecho, né, ele tem uma característica de poder ser alegre ou triste, cômico, trágico. Então, você está lendo a história e aí você pensa um final, um desfecho, de repente ele pode ser outro. Certo? Então, o desfecho é a solução desse conflito que se desenvolveu ao longo da história. Vamos para um quadro resumo, então? Olha aí, nós temos, então, esse quadro resumo dos momentos da narrativa, situação inicial. No nosso texto, como exemplo, nós temos aí a cidade, nós temos a situação de equilíbrio, né, lá na situação inicial, e nós temos o conflito, a parte do conflito, que é a Narquilópolis, a complicação, né, quando ele encontra aquela situação toda, o clímax, são os homens, o desfecho, que vai fugir, é a fuga da história, fuga da cidade, digo. Vamos então, agora, para a nossa dinâmica local interativa. Vou deixar a dinâmica com vocês, você vai ler e responder e depois nós voltamos, ok?
de uns 2 ou 3 alunos. E vamos iniciar, porque nossas questões são longas. Vamos lá, então? Deixa-me ver, quem está participando conosco? A Yasmin Costa, o Cleiton, a Stephanie, está dizendo que é a letra C, muito bem. Wagner, Jean Carlos, Ana, deixa eu ver quem mais, Elias, Poliana, João Henrique, Bruno, Francisco, Everton, Yasmin já falei, Rainara, muita gente participando, Diego, quem mais? Raíssa. Gente, obrigada pela participação de vocês, fico muito feliz. Olha o meu sorriso. Quando o aluno participa, o professor fica feliz. Tem muita gente, não dá para citar todos, mas já está registrada aqui no CEMEAN a sua participação, ok? Vamos então para a nossa questão. Olha, a questão é a seguinte, primeiro nós deveríamos ler o texto, não é? Dá para ler o texto, diretora? Ou não? Ok. Era uma vez um pintor que tinha um aquário e dentro do aquário um peixe encarnado. Veja aí a cor do peixe. Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor encarnada. Quando a certa altura começou a tornar-se negro, veja aí essa transformação, né? O pintor, ele tinha no aquário um peixe, o peixe era vermelho, encarnado. Ele estava ali tranquilo e foi acompanhando, né? A certa altura, depois de um determinado tempo, começou a tornar-se negro. Bom, era um nó negro por detrás da sua cor vermelha e que, insidioso, veja aí os adjetivos já qualificando o peixe, se desenvolvia por fora, alastrando-se e tomando conta de todo o peixe. A cor preta, né? A cor negra que foi tomando conta do peixe que era vermelho. Por fora do aquário, o pintor assistia surpreendido à chegada do novo peixe. Muito bem. O problema do artista era este, obrigado a interromper o quadro que pintava e onde estava a aparecer o vermelho do seu peixe. Não sabia agora o que fazer da cor preta que o peixe lhe ensinava. Seguindo, assim, os elementos do problema constituíam-se na própria observação dos fatos e punham-se por uma ordem, a saber, primeiro, peixe cor vermelha, pintor, em que a cor vermelha era o nexo estabelecido entre o peixe e o quadro, através do pintor. Primeiro esse peixe estava vermelho, né? O pintor estava observando e estava pintando lá, o peixe era vermelho. Segundo, o peixe cor preta, pintor, em que a cor preta formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor. Muito bem. Ao meditar acerca das razões por que o peixe mudara de cor, precisamente na hora em que o pintor assentava na sua fidelidade, ele pensou que, lá dentro do aquário, o peixe, realizando o seu número de prestidigitação, pretendia fazer notar que existe apenas uma lei que abrange tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Essa lei seria a metamorfose. Olha aí ele citando a lei básica da vida, né? Tudo na vida muda. A única coisa perene na vida mesmo é essa lei, a lei da metamorfose, da transformação, da mudança. Compreendida a nova espécie de fidelidade, o artista pintou na sua tela um peixe amarelo. Veja, ele começou pintando vermelho, o peixe foi mudando de cor, tornou-se negro, preto, e depois, analisando toda a situação, o pintor resolveu pintar um peixe amarelo. Muito bem, vamos à questão. O conflito gerador desencadeado na narrativa foi... Qual foi esse conflito? Letra A obrigatoriedade do pintor em utilizar a cor vermelha no peixe. Letra B, a aceitação do artista acerca de uma nova técnica de pintura. Letra C, a mudança na cor do peixe que de encarnado passa a preto. Letra D, o artista querer pintar um peixe encarnado de seu aquário
Ou letra E, o surgimento inesperado de um novo peixe no aquário. Essas questões envolvem uma compreensão, uma interpretação textual. E eu já vou parabenizar você que assinalou lá, os nossos queridos, a letra C. Vamos colocar nosso gabarito. Olha aí, a alternativa correta é a letra C. Nós esperamos, né, que você tenha percebido, né, que o texto inicial, ele mostra uma situação de equilíbrio. O pintor estava pintando ali, né? Estava tudo certo, o peixe era vermelho, estava tudo certo, normal. Depois, um conflito ali, o peixe foi mudando, né? De cor. Ele foi se transformando em preto e negro lá dentro do aquário. Então, nós esperamos que você tenha percebido esse desequilíbrio, essa mudança, essa situação primeira e depois a segunda. Letra C, alternativa correta. Muito bem. Agora vamos para a questão 2. Questão 2 diz assim: pode-se dizer que no final, ao final da narrativa, lá no finalzinho, retorna-se exatamente a situação inicial? Por quê? Vamos já para a nossa resposta? Vamos lá. Então, o que é que se espera que você tenha percebido? Que existe um processo de transformação, esse que nós relatamos, situação inicial, né, perfeita, ali o peixe na cor vermelha, vermelha, e depois houve aquela transformação, né? Então, é isso que você tem que perceber. Então, o pintor, ele vai analisar toda aquela situação da realidade e ele vai reinterpretar. E tanto é que no final, ele vai pintar um peixe amarelo, certo? Então, esperamos que você perceba isso. Muito bem. Seguindo, então, é isso. Gente, nós nos despedimos de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e nos encontramos na próxima aula. Olá, vamos dar início à nossa aula de Educação Física, ok? Caros alunos e caros professores aí que nos assistem. Tá aí meu nome, né? Marcos Melo, e vamos ver qual o conteúdo dessa aula de Educação Física. Tá aí, ó. Nós vamos ver na aula 26, né? Educação Física, a relação entre o sistema ósseo e exercício físico, ok? Tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Vocês vão entender, vão ter conhecimento aí para que serve a estrutura óssea, qual a função dela, né? Vamos conhecer pelo menos os principais ossos que nós temos no nosso corpo, ok? Vamos ver a parte alimentar, qual o tipo de alimentação que vai nos beneficiar, vai nos ajudar a ter uma estrutura óssea mais forte, né? Para que a gente possa praticar não só atividade física, exercício físico, mas também para a gente ter uma certa autonomia no nosso dia a dia. Então vamos começar pelas funções aí, ó, né? Então, ó, tá aí, ó, as funções, né, dos ossos. Sustentação. Você imagine, né, se tirar todo o meu esqueleto, todos os meus ossos, né, como a parte muscular vai conseguir se manter e os órgãos? Não tem, então está sustentando todas as outras estruturas. Base mecânica, é isso mesmo, nos movimentos, não é isso? Então, ó, flexão, extensão, isso aqui é um movimento, é uma parte mecânica, ok? Proteção é não só pessoal, né, que nossos braços servem para se defender, se proteger, né, ou os nossos membros inferiores, mas proteção dos órgãos vitais, coração, né, os pulmões, fígado, rins, ok? Armazenamento de sais, isso aí, né? A parte óssea aí, ela armazena alguns sais. E a hematopoética, que é o quê? É onde acontece aí, né, a
produção de células sanguíneas, né? As células vermelhas, é lá na parte óssea, é muito importante, ok? Então, essas são as funções dos nossos ossos, tá? Então, vamos dar prosseguimento aí, ó. Vamos ver o tecido ósseo, tá aí, ó. O tecido ósseo no tecido ósseo são encontrados 3 tipos de células, como nós acabamos de falar aí, né? Ainda há pouco. Os osteocitos, né? Os osteoclastos e os osteoblastos, né? São células diferentes que nós temos na estrutura óssea e cada uma tem a sua função, tá bom? Então vamos ver rapidamente o conceito de cada uma, né? Qual é a finalidade de cada uma. Vamos começar com o osteoblastos, tá aí, ó, né? São células que sintetizam a parte orgânica, né, da matriz óssea. Então, os osteoblastos, ele vai trabalhar aí sintetizando aí a parte orgânica da estrutura, da parte óssea num todo. Nós temos os osteocitos, tá aí, ó, que são as células encontradas nas cavidades da matriz, né, óssea. E sua função é agir diretamente na manutenção da matriz. Mais adiante nós vamos ver uma imagem que aparece, né, um osso com osteoporose e outro sem. Aí vocês vão entender o que seriam essas cavidades que nós temos aí, tá? Então, esses são os osteocitos. E nós temos os osteoclastos, tá aí, ó, né? Que são células móveis, né? E grandes, com muitas ramificações dilatadas, encontradas em regiões, né, de reabsorção óssea, beleza? Então essa aí vai trabalhar, né, em várias partes da estrutura óssea, principalmente aí em regiões de absorção para a parte óssea, principalmente dos sais, ok? Tá bom? Agora, nessa imagem que vocês vão ver, vamos só para conhecer um pouquinho, só para vocês verem aí os principais ossos aí, né, que nós temos. Vamos ver aqui se está arriscando. Tá. Então, ó, vamos ver aqui na parte frontal, ó, né? Nós temos o fêmur, né, que é um dos maiores ossos aí, ó, da coxa, né? Tá bom? Nós temos também colocam, né, como se fosse a maior articulação do corpo humano, que são o quê? A articulação do joelho, tá? Nós temos aí, ó, o húmero, que é onde fica localizado aí no braço, né? Nosso braço, onde tem um bíceps, são os grandes. Nós temos aí toda a parte do crânio, né? Só para vocês se localizarem. Nós temos aí da parte óssea, que não é osteoporose já, né? É só o início. Já não podia ter nada com impacto, jogava todo mundo na água, né? O que, na verdade, foi visto depois que as atividades com pouca carga e baixo impacto, tipo fazer uma caminhada na rua, ou em uma esteira, né, ou fazer alguma aula de ginástica, não iria causar nenhum comprometimento da estrutura óssea, quebrar principalmente, né? Mas sim beneficiar ao quê? Na produção, né, do cálcio, que vai melhorar a saúde óssea. Então, o que era errado no passado passou a ser, né, um acerto hoje em dia. Então você pode ver que hoje os idosos, principalmente, né, que tem esse problema de osteoporose, eles praticam mais atividades fora da piscina, não é só hidronatação, eles fazem ginástica, a musculação é uma excelente atividade aí, né? Um exercício físico muito bom, porque tem que ser um exercício físico, tem que ser bem orientado, principalmente para os idosos, né? Ele não vai trabalhar da mesma forma que um adolescente, ok? E vai não só melhorar a parte muscular, como também vai fortalecer a parte óssea. Então, a musculação que antigamente era um vilão aí para quem tinha, né, osteopenia, osteoporose, hoje em dia vai ajudar. A não ser que vocês tenham um caso muito avançado de osteoporose, aí tem que procurar o seu ortopedista primeiro, para ver as orientações e procurar um professor de educação física para orientar nas atividades adequadas para o seu caso, tá bom? E aí, como que eu posso melhorar através de alimentos?
o que mais, professor, que pode ajudar a nossa saúde? Então tá aí, ó, a exposição solar, né? Vai ajudar no quê? Na síntese de vitamina D. Existem várias pesquisas. Antigamente o pessoal só pode pegar o sol até 10 horas da manhã, que não faz mal, né? Ou até mesmo 11 horas, não tem problema, uns 20 minutinhos, meia hora. Já existem linhas de pesquisa em dia que defendem que se você pegar até mesmo o sol de meio-dia ou 1 hora por um determinado período bem menor, vai também lhe proporcionar essa síntese da vitamina D, ok? Não é ficar lá no sol de meio-dia 1 hora, meia hora, 1 hora quarando. Não, aí você vai sofrer uma insolação. Mas, pelo menos 5 minutinhos, no máximo 10, é o que alguns médicos orientam, não é o professor Marco está falando, alguns médicos orientam aí, principalmente para as crianças, né, que às vezes tem essa deficiência, né? Então, a exposição solar é um excelente medicamento. E também, como nós falamos na parte alimentar, está aí, ó, né, os ovos é uma fonte aí também ótima para melhorar a saúde da parte óssea, assim como o leite e os seus derivados, tá bom? Ok? Conteúdo dado, agora vamos ver a nossa DLI. Vamos lá. Dificuldade de carregar a quantidade de materiais exigida pelas escolas. Alguns cuidados podem ajudá-los a prevenir dores e outros prejuízos para a coluna, exceto qual dessas aí embaixo, né, que não vai ajudar. Então vocês têm as alternativas A, B, C, D ou E, ok? Então, ó, já vai respondendo aí que eu vou ali no aplicativo ali do Aula em Casa para ver o que vocês estão colocando. E a gente volta já já.
Ok, eu estava ali no aplicativo, né? Não dá para ficar o tempo todo, que a gente tem que retornar, né? Mas estão apostando aí em algumas letras aí na questão 1, na questão 2. A primeira é relacionada, né, à estrutura óssea, porque tem umas pegadinhas ali nas alternativas. E na 2, o que seria, né, menos adequado ali para o estudante ou para o adolescente. Então tá aí, ó, alguns falando que a número 1 é a letra A número 2 é a letra A, né? A Gabriel, né? O Vinícius também colocou a primeira letra A número 2 letra D. O Jonas colocou ali, também a Ana Clara, ó, 1 letra A e a 2 letra C. Será que é isso, né? O Francisco aí, ó, questão 1 letra A, né? A Cirlei também colocou aí, ó, questão 2 letra C, né? Legal. Deixa eu ver ali, o Juana, é isso? Joane, né? Ou é Joane, não sei. 1, letra A e a 2, letra C, né? Legal, tá muito parecida a resposta de quase todos, né? Agora, se estão certos ou se estão errados, aí que nós vamos ver na correção, não é isso? Então tá ali, ó, o Vinícius também, ó, questão 1, letra A e questão 2, letra C, ok? Então tá bom, é isso aí, ó, isso aí é o que o pessoal está colocando como alternativo. Então vamos lá para a correção rapidinho. Então aí, ó, assinale a afirmativa correta sobre a estrutura do esqueleto humano. Então a grande maioria acertou, né? Que as outras, ó, a coluna vertebral é constituída por 33 vértebras. Se a gente for dividir por região cervical, torácica, lombar, a região sacral e a coxígena. Então, dá 33 vértebras, né? As outras aí, ó, tá vendo? Está dividida em duas partes, a coluna cervical e a lombar. Não, tá errado. Os ossos dos membros superiores chamam-se vértebras também. A quitina e miosina está relacionado aqui a músculo, né? E osteócito está relacionado à parte óssea. Os membros inferiores são conectados à coluna por meio de escápula. Nossa senhora, né? Isso aí é uma pegadinha, a escápula fica aqui em cima. Tá bom? Então, correto quem colocou a letra A. E a questão número 2, né? Coloca aí, né, pra gente ver. Alguns cuidados podem ajudá-los a prevenir dores e outros prejuízos para a coluna, exceto... Qual é a resposta certa aí? Vamos ver? A letra C. A grande maioria respondeu a letra C. Carregar a mochila no centro das costas, né? De forma a distribuir melhor o peso. Então, quando você for carregar a mochila, você não vai fazer como eu demonstrei. Bota só desse lado ali, né? Aí fica lá, né? E vai embora. Isso vai causar uma escoliose muito grande. Então, o certo é você colocar, né, as alças aqui, tentar manter a coluna mais ereta possível e não fazer isso, ó, botar muito peso e fazer isso, que senão também você vai desenvolver uma má postura, uma postura cifótica. Mas o preferencial mesmo, que eu gostaria de aconselhar, é que você faça o transporte, né, com quem puder, claro, até porque essa administração tem um preço bem alto às vezes, de rodinha, que vai ser mais benéfico aí, mas que eu sei que a grande maioria dos jovens, né, dos adolescentes não gosta, não vai puxar a pessoa. Não dá para ficar puxando uma mochila, uma mala daquela de rodinha na minha idade. Mas seria o mais adequado. Já que não vão fazer, então distribuam bem, usem as duas, né, alças da mochila para distribuir bem a carga, ok? Então, essas aí foram as respostas da nossa DLI. E até a próxima aula.